painel de saúde com o Dr. Oscar Valente Cardoso. Oscar Valente Cardoso é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Teoria Geral do Processo e Direito de Processo Civil na Uniquinec, em cursos de pós-graduação, juiz federal em Capão da Canoa do Rio Grande do Sul. Com o painel Limites e Propostas para o Controle Judicial das Políticas Públicas de Saúde. Com vocês, Oscar Valente Cardoso. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao Instituto pelo convite, em nome do conselheiro Ivan, e também agradeço a organização do evento e a recepção, né, sempre fora de série aqui em Fortaleza. É sempre muito bom voltar para cá, às vezes dessa vez a trabalho, né, mas felizmente a gente consegue, além do congresso, conhecer mais um pouco das belezas aqui dessa cidade, porque eu também nasci numa praia, moro em outra praia e me sinto em casa sempre quando venho para cá. E além, eu agradeço ao mesmo tempo a organização do evento, mas me colocaram numa responsabilidade muito grande de fechar essa tarde sobre as políticas públicas da saúde, depois de 6 palestras excelentes que nós tivemos aqui. Então eu já começo com 6 toneladas de peso sobre as minhas costas de ter que falar depois de todos que vieram aqui, agora principalmente o Dr. Rodrigo, o Dr. Felipe, eu tenho essa responsabilidade de tentar manter o nível do que eles disseram. E já sabendo que eu seria o último, eu preparei uma palestra que tenta dialogar com tudo que foi dito no dia de hoje. E apesar de eu ser do judiciário, eu estava conversando agora com o Dr. Rodrigo, eu sempre tive, ele compartilha da minha opinião, eu sempre tive uma postura mais crítica sobre o papel do judiciário na efetivação de políticas públicas, e aqui nesse caso direito à saúde, o que levou até a se dizer nos últimos anos que o judiciário no Brasil criou uma política judiciária da saúde, porque em muitos casos em que o legislativo não prevê e o executivo, no exercício do seu papel de definir quais são os medicamentos que o SUS fornece, o judiciário interfere nisso e diz, não, essa lista, o Rename ali é insuficiente e nós temos o poder de dizer que medicamento o SUS deve fornecer além daqueles que o executivo já, com base em critérios decorrentes de levantamento feito por especialistas do Ministério da Saúde, o judiciário passa por cima disso e acrescenta outros medicamentos e tratamentos. E aqui a gente estava brincando, eu cheguei na palestra uns 4, 5 anos atrás a dizer que o judiciário criou um conceito ampliado de medicamento, porque como o Dr. Felipe falou, começou a surgir a fralda geriátrica, eu já morei em Lages, tenho parentes lá, minha esposa é de lá inclusive, surgiu a fralda geriátrica, o achocolatado, os leites especiais, né, o Viagra, tudo isso começou a fazer parte do direito à saúde, começaram a surgir de decisões judiciais determinando que o Estado forneça outros produtos que não se enquadram no conceito de fármaco, de medicamento, mas que, por recomendação médica, são ou seriam necessários para determinar o tratamento de determinada doença, né? Então, até isso, no Brasil, nós criamos por causa dessa atuação, essa interferência do judiciário nas políticas públicas ou especificamente na política pública de efetivação do direito à saúde. Então, eu vou falar hoje aqui, basicamente, de 2 questões. Primeiro, de que forma o judiciário trata essas demandas judiciais sobre o direito à saúde e de que forma eu sugiro, eu entendo, por meio de propostas que poderia ser feito um tratamento mais adequado da política pública da saúde, deixando cada poder no seu devido lugar, principalmente aqui nesse caso o executivo e o judiciário, a partir de experiências
de outros países, e principalmente com base na regulamentação constitucional de alguns países, e eu vou analisar alguns casos práticos de um país em específico que tem várias semelhanças com o Brasil. Então, eu vou dividir a minha apresentação nesses dois temas. Em primeiro lugar, né, a crítica que eu faço à forma que o judiciário no país trata do direito à saúde, da efetivação do direito à saúde. Se nós temos 5.000 pessoas que no Brasil precisam de um determinado medicamento, seja não fornecido pelo SUS ou medicamento que o SUS fornece, mas fornece para uma determinada doença, e não para outras ou para aquelas que essas 5.000 pessoas têm. De que forma isso vai ser levado ao judiciário e de que forma o judiciário resolve essa controvérsia no Brasil? O doutor Felipe colocou muito bem que cada caso é um caso, realmente. Mas o judiciário tem o papel de, na efetivação da isonomia, tratar, sob a perspectiva formal, né, igualmente as pessoas em situações iguais e desigualmente as situações desiguais na medida das suas desigualdades. Mas isso não significa que a gente tenha que fazer o que normalmente acontece no Brasil, que é seguir por vários caminhos diferentes. Se nós temos 5.000 pessoas, ainda que não seja exatamente na mesma situação, uma situação similar, que o SUS fornece medicamento, mas não para a doença delas, não seria muito mais simples decidir uma vez só? E, basicamente, se a União, o Estado ou o município deve pagar, custear esse tratamento ou não, e em que situações isso deve ser feito, isso seria o mais fácil, o mais simples e, ao meu ver, o mais adequado. Mas não é o que acontece no Brasil. Porque nesse caso nós teremos 5.000 petições iniciais, no mínimo 5.000 contestações, e ainda se for demandado contra mais de um ente público, a gente pode ter 10 ou até 15.000 contestações, 5.000 perícias, 5.000 sentenças diferentes, tratando casos iguais de forma diferente, e aí é o grande problema, que leva à insegurança jurídica, à falta de previsibilidade sobre a resposta do judiciário aos problemas sociais, 5.000 recursos, 5.000 ou mais contrarrazões e por aí vai. Então, de todas as formas possíveis de se resolver esse problema, nós escolhemos no Brasil a pior de todas. Isso pode melhorar? Pode. E eu quero tratar disso a partir de duas questões básicas. Primeiro, isso já foi falado muito aqui, eu vou voltar rapidamente sobre isso. Se o artigo 196 da Constituição realmente garante o direito de todos de acesso à saúde pública, independentemente da sua condição socioeconômica, e, em caso positivo, que é o que na prática prevalece, quais são os limites que o Estado tem para custear o fornecimento gratuito de medicamentos e de tratamentos médicos. Porque se de um lado a gente teve essa ideia de ter um sistema público de saúde que é único no mundo, porque é o maior sistema de proteção de saúde no mundo, qualquer pessoa, como foi muito bem colocado, qualquer pessoa tem acesso a ele, não se pede comprovação de renda ou nada. Mas, de outro lado, já é claro, bastante claro para todos nós, que não existem meios suficientes para garantir que, se 210 milhões de brasileiros forem buscar atendimento no posto de saúde, haverá remédio, tratamento, médicos, enfermeiros suficientes para atender todas as pessoas. Então, isso também precisa ser resolvido. E, é claro, para os dois critérios, os dois conceitos que são bastante lembrados quando se discute a efetivação do direito à saúde, são a reserva do possível e a necessidade de escolhas trágicas. O doutor Rodrigo já falou aqui da reserva do possível, eu só vou acrescentar que a efetivação de qualquer direito fundamental no Brasil, e aí não só a saúde, educação, moradia, qualquer direito fundamental ou social no Brasil, depende de meios suficientes para que ele seja efetivado. E é claro que isso nos leva sempre para
os meios financeiros, né? De que forma o país, a administração pública, pode garantir que qualquer pessoa no Brasil faça o tratamento de saúde que ela quiser, se não existe recursos suficientes para isso. Então, a gente precisa levar em conta que a efetivação do direito social, ou de qualquer um direito social e qualquer direito individual, depende da existência de meios necessários para esse fim. Além disso, aí um outro conceito que veio da análise econômica do direito norte-americana é o da necessidade de escolhas trágicas. Eu vou trazer daqui a pouco algumas situações em que isso ocorreu na prática. E o que significa isso? Se eu vou efetivar um direito, eu como gestor público da saúde, se eu preciso definir quais são os medicamentos que serão fornecidos e a quantidade de cada um, significa que eu vou deixar de fornecer outros medicamentos, outros tratamentos médicos e qualquer outro serviço médico para todas as pessoas que não se enquadrarem nessa situação. Ou seja, o gestor público e principalmente o executivo, que tem, e aí é ele a pessoa destinada pela Constituição a fazer essas escolhas trágicas. Ou seja, é o secretário da Saúde, o ministro da Saúde, que precisa definir, digamos, se no ano que vem, quantos postos de saúde vão existir no município, se vai ser construído mais um ou não. Se, digamos, o município, eu atuo no Rio Grande do Sul, lá tem cidades com 5 mil habitantes que tem 3 postos de saúde. E é evidente que não existem recursos suficientes para a manutenção desses 3 postos de saúde. Agora estão surgindo outras demandas que, com razão, o Conselho Regional de Enfermagem está exigindo que haja enfermeiro ou enfermeira responsável durante todo o horário de atendimento, né? Porque o município cria o posto de saúde, quer contratar apenas atendentes ou ajudantes de enfermagem para prestar atendimento, né? E isso, pela legislação específica, não é possível, né? Eles podem prestar atendimento, mas sempre sob a supervisão de enfermeiro ou enfermeira responsável. Então, isso também acaba gerando novos problemas e novas demandas judiciais, né? E aí a pergunta que eu faço é, se o juiz se depara com um pedido de um fornecimento de medicamento ou de um tratamento médico em outro país, uma criança que tem uma determinada doença que não é tratada no Brasil e que em algum outro país existe já um tratamento experimental que pode salvar a vida dessa criança. Nós já tivemos vários casos desses no Brasil, em que se concedeu o direito a essa criança e se condenou o Estado, principalmente, a pagar passagens, manutenção e o tratamento médico da criança e de um familiar em outro país durante 1, 2 ou 3 anos, né? Vamos imaginar que esse dinheiro seja suficiente para comprar 2 ou 3 ambulâncias para aquele município, né? Será que o juiz pode se sobrepor ao prefeito, ao secretário municipal de saúde e fazer essa escolha trágica em nome dele, né? Se eu tenho um orçamento limitado, eu faço a previsão orçamentária para o ano que vem, será que o judiciário pode alterar isso ou fazer com que eu seja obrigado a mudar essa previsão? E aí, sem entrar muito, para não complicar demais, mas isso também gera reflexos sobre responsabilidade fiscal, né? Que isso pode fazer com que o município descumpra a lei de responsabilidade fiscal e pode levar também a atos de improbidade administrativa, né? E aí, quem vai ser responsável por isso? Se no cumprimento de uma decisão judicial, o gestor municipal, estadual principalmente, acaba descumprindo a lei de responsabilidade fiscal ou acaba cometendo um ato de improbidade administrativa. Então, tudo isso é muito mais complexo do que parece, e aí por isso eu sempre defendi que quem deve fazer a escolha trágica, ou seja, definir que direitos vão ser efetivados e de que forma eles serão efetivados, é o Poder Executivo. É um ato discricionário e o Judiciário não deveria se sobrepor às atribuições do Executivo nessa área. E aí, para ilustrar isso, o orçamento da União, e aí
trazendo um pouco o outro lado, né? E aí você pode dizer, não, mas se o judiciário não interferisse, não fizesse isso, a gente não sabe, não pode dizer que no Brasil essa formulação do orçamento e essas escolhas trágicas seriam feitas de uma forma tecnicamente adequada ou até de uma forma honesta, sem algum outro interesse que não seja o da efetivação do direito à saúde. E aí vejam que nos últimos anos o orçamento da saúde da União vem caído consideravelmente, né? Até na semana passada, o ministro Lewandowski, com uma decisão monocrática, determinou a correção dos critérios de atualização, se não me engano, ali do ano de 2016. Né? E, ao mesmo tempo que o orçamento cai, o número de processos judiciais aumenta. Né? Processo envolvendo apenas que envolva pelo menos a União, em 2010, a União gastou 122 milhões em processos judiciais de direito à saúde, e esse valor chegou a 1 bilhão e 600 milhões no ano de 2016. Né? Então, num período ali de apenas, do começo de 2010 até o final de 2006, de 7 anos, né, houve um aumento de 130, né, quase 140% dos valores gastos pela União com processos judiciais envolvendo direito à saúde. Mas esse valor ainda é muito baixo se comparado com o orçamento total. Né? Ali no auge, em 2006, era um valor de aproximadamente um pouco mais de 1% de todo o orçamento da União com direito à saúde. Por outro lado, o Estado do Ceará é uma exceção, porque com uma atuação preventiva, ele conseguiu, pelo menos aqui, eu consegui dados mais confiáveis entre 2015 e 2016, conseguiu reduzir a quantidade de processos judiciais com pedido de fornecimento de medicamento, algum outro direito à saúde, contra o Estado do Ceará. E aí se atribui bastante esse efeito à criação de órgãos especializados no direito à saúde, e aqui principalmente a atuação da Defensoria Pública, né? Com o Núcleo de Atendimento Inicial à Saúde, por meio dela se conseguiu resolver administrativamente várias situações que seriam judicializadas e não foram. E aí nós temos também órgão específico no Ministério Público, que o NAT Jus do Tribunal de Justiça. Por isso, aqui no Ceará, de 2015 a 2016, o número de processos caiu de quase 5.500 para um pouco mais de 4.000. E o valor que o Estado gastou com isso caiu de 148 para 80 milhões de reais. Então, vejam que foi uma redução considerável. Só que, ao mesmo tempo, e aí é uma tendência nacional e há quem diga que é mundial, o Estado também reduziu o número de leitos no sistema público de saúde. De 2010 eram quase 15 mil e passou aí a um pouco menos de 14 mil nesse ano de 2018. Mas aí se diz que é porque se substituiu essa ideia de fazer o tratamento por meio de internação e manutenção da pessoa no hospital, que acaba trazendo riscos inclusive de infecção e outras complicações da saúde, para se fazer o tratamento em casa. Então isso não significa necessariamente uma restrição do direito à saúde da população. Mas, por outro lado, também, né, a gente veja os contrastes. O Estado conseguiu bastante eficácia na redução das demandas, mas, ao mesmo tempo, o Estado do Ceará, nesse ano, por orçamento desse ano de 2018, foi o Estado, no Brasil inteiro, que retirou um valor maior, em termos absolutos, do orçamento da saúde para ser repassado ao Fundo Público de Campanha. Lembrando que o STF decidiu que as pessoas jurídicas não podem mais participar fazendo doações a partidos políticos e candidatos, né? Isso causou uma preocupação muito grande no Congresso, que acabou ampliando, né, esse fundo público, e os estados acabaram tirando dinheiro do orçamento que seria destinado a políticas públicas e acabou transferindo esse dinheiro para o Fundo Público de Campanha. E aqui o Estado do Ceará foi o que, em valores absolutos, foi o que mais retirou dinheiro do orçamento à saúde previsto para esse ano, em quase 49 milhões de reais. Tá? E aí isso leva a várias pessoas defenderem aí com razão a questionar a possibilidade, né, de no judiciário se discutir
os limites da discricionariedade que o legislativo e principalmente o executivo tem de se fazer essas escolhas trágicas. Porque aqui, nesse caso, levou a uma redução do valor destinado ao orçamento da saúde. E é claro, tratar de direito à saúde, principalmente sob o aspecto jurídico, a gente sempre corre o risco de simplificar uma questão extremamente complexa. E aqui eu trouxe várias perguntas que eu vou tentar resolver ao longo dessa próxima meia hora. Uma eu já cheguei a mencionar, que é se a administração pública tem ou não o dever de custear qualquer tratamento médico, independentemente do seu valor e independentemente da renda da pessoa beneficiada. E para complicar mais um pouco, inclusive, a gente poderia se perguntar da renda da família da pessoa beneficiada. Essa família também não teria obrigação de custear o tratamento médico. Outra questão que envolve também a necessidade e a competência para escolhas trágicas, né? Será que esse custeio de um determinado tratamento caro pode ser feito em detrimento da efetivação de uma outra política pública? Eu posso fazer com que o município retire algum valor do orçamento da educação, da cultura, para cumprir uma decisão judicial sobre o fornecimento de medicamentos, né? E aí uma questão bastante complexa e que a gente acaba passando totalmente por cima nos processos judiciais, né? No Brasil o judiciário ignora totalmente isso, que é de se o judiciário deveria fazer uma análise da efetividade da política pública, né? E no caso da saúde, se digamos no município, como eu dei o exemplo aqui do Ceará, mesmo retirando o valor, mesmo reduzindo o número de leitos, conseguiu diminuir a quantidade de processos judiciais, ou seja, em tese nós podemos presumir que os problemas de tratamento de saúde, de custeio e tratamento pelo Estado, reduziu por um trabalho administrativo mais eficaz, ainda que isso seja feito com um orçamento menor. Se o Estado, se o município consegue essa efetividade, o judiciário pode passar por cima dessas decisões administrativas sem analisar o êxito que o ente público teve na efetivação da política pública. E aí isso leva à pergunta seguinte, né? Quais seriam os limites de controle pelo judiciário das escolhas que o legislativo e o executivo fazem para a efetivação do direito à saúde? O outro problema, que eu vou voltar a falar daqui a pouco, se nós respondemos sim à pergunta de que se a pessoa tem obrigação, se tem meios de pagar, se ela tem o dever de pagar o tratamento, de que forma isso deve ser analisado e comprovado em um processo judicial, né, se é uma declaração de imposto de renda, ou contra-cheque, ou uma realização de perícia socioeconômica. E outra questão importante que também é mal resolvida no Brasil é que, em termos de seguridade social, as decisões do Supremo Tribunal Federal não conversam entre si. Nós temos, desde a Constituição de 88, no nosso sistema de seguridade social se divide em 3 ramos, né? É a saúde, a previdência social e a assistência social. Hoje de manhã, agora, peço desculpas, não me recordo quem destacou a diferença da necessidade do custeio para a previdência e da ausência de qualquer contribuição, né? Foi na tua palestra hoje, né? A ausência de qualquer contribuição, não se exige nenhuma contribuição para a saúde, né? Mas o Supremo, ao invés de fazer uma análise ampla do direito à seguridade social, acaba isolando esses 3 ramos, e aí principalmente a saúde e a previdência social, e trata os dois de forma totalmente diferenciada.
quando deveria tratar de forma uniforme, de modo uniforme, ainda que haja essa diferença da contribuição. Por quê? Porque na Previdência Social, no nosso regime geral, nós temos contribuição, mas não é regime de capitalização, de repartição, né? Nós contribuímos hoje para pagar os benefícios das pessoas que recebem hoje. Não é um valor que vai ser reservado para o nosso benefício no futuro. Então, é quase que, na prática, essa contribuição não tem uma eficácia direta no nosso benefício. Então, fica algo similar na perspectiva da arrecadação, tanto a Previdência quanto a saúde, os recursos vêm de forma indireta. Então, isso deveria ser tratado da mesma forma. Só que o que acontece? Na Previdência Social, o Supremo decide reiteradamente que não se pode criar nenhum benefício, nenhuma vantagem, nenhum serviço para nenhuma pessoa sem a prévia fonte de custeio. Ou seja, se um benefício é devido em determinadas situações, o judiciário não pode estender esse benefício para pessoas que não se enquadrem nessa situação, porque para pagar isso, eu preciso de indicar previamente no orçamento de onde eu vou tirar dinheiro para pagar esses benefícios. Na saúde isso não acontece. Nem o STF, nem o STJ discutem essa necessidade ou não de indicar de onde virá o dinheiro necessário para cumprir as decisões judiciais. Então, esse também é outro problema que existe e que o judiciário acaba ignorando e passando por cima na efetivação do direito à saúde. A gente simplesmente determina, cumpra a decisão, mas não preciso me preocupar de onde virá dinheiro suficiente para pagar o tratamento médico determinado na decisão. Mas, por outro lado, para não parecer que eu sou um carrasco e eu quero restringir tudo, nós também não podemos analisar essa efetivação do direito à saúde sob uma perspectiva de exclusão. Ele também deve ser visto sobre a perspectiva de inclusão, ou seja, de que o Executivo, e aí especificamente os órgãos da saúde pública no Brasil, trabalham com o objetivo de abranger um número maior possível de pessoas de cada tratamento, em cada medicamento fornecido pelo sistema. E não que eu crie um sistema de saúde como uma forma de exclusão. Como eu disse, a escolha trágica leva à escolha. Se eu vou optar por comprar os medicamentos que estão na lista elaborada pelo SUS, significa que eu não vou comprar nenhum dos outros medicamentos que não constam daquela lista. Mas eu não posso olhar a saúde pública só sob essa perspectiva exclusiva. Nós precisamos ver também sobre a perspectiva inclusiva, quem é beneficiado e o que é gasto para dar efetividade ao direito à saúde no Brasil. E outro ponto importante também, que aí a advocacia pública já não insiste mais nisso há muito tempo, não se pode mais falar na falta de previsão de gastos com os processos judiciais. Isso já é totalmente previsível no Brasil. E aí, principalmente, o CNJ e os comitês estaduais da saúde foram muito importantes na consolidação desses dados. Então, cada município, cada estado e a União já tem como se precaver e reservar para o orçamento dos anos seguintes um valor que vai ser destinado ao cumprimento de decisões judiciais relativas ao direito à saúde. Isso vale para qualquer, não só para o poder público, mas também no âmbito privado. No Brasil, todas as empresas já sabem que precisam, em cada demissão, em cada rescisão de contrato, em cada novo contrato de trabalho, já sabem que precisa ter uma reserva para pagar eventual condenação em ação trabalhista. Isso também vale e vale muito mais quando se trata da efetivação de uma política pública. Indo para a segunda parte, para depois voltar para o Brasil, eu queria ilustrar um pouco para a gente discutir aqui de que forma o direito à saúde é tratado no direito comparado, e a partir principalmente da Constituição, da análise da Constituição de alguns países. E aí, começando por Portugal, que foi falado agora na palestra do Dr. Felipe, que tem uma diferença importante em relação
ao Brasil, que é, e é claro, a nossa Constituição, que completou 30 anos agora há pouco, ela foi elaborada com muita esperança e num regime democrático novo, e por isso se colocou um número grande de direitos individuais e de deveres, individuais sociais e de deveres do poder público, até com uma forma de engessar o poder público e evitar quebras e novas rupturas do regime democrático. Só que isso leva à crítica que se faz que nós temos um excesso de direitos e, por outro lado, nós não temos deveres suficientes, principalmente para nós, da sociedade, que permitam a efetivação desses direitos. E por isso que se fala em direito tributário, que existe um dever fundamental de pagar tributos. Todos nós temos um dever fundamental de pagar tributos, que é por meio dele que a administração pública consegue concretizar todos os nossos direitos fundamentais. Sem isso, a gente não teria nenhum direito fundamental assegurado no país. E isso nós esquecemos lá no direito à saúde. Porque o artigo 196 só prevê que o direito da saúde, que a saúde é um dever do Estado, um direito de todos e dever do Estado. O artigo 6º e o 196. A Constituição Portuguesa não esqueceu que o direito à saúde é um dever de todos, não só do Estado, mas também de toda a sociedade. E aqui o parágrafo 2º do artigo 64 complementa que o sistema de saúde português também é universal e geral, como no Brasil, mas é tendencialmente gratuito. Então isso já muda bastante. Isso já muda muito. E aí também traz uma busca pelo tratamento da saúde mais como prevenção do que como tratamento das doenças. A Constituição Espanhola, no artigo 43, também se limita a reconhecer o direito de proteção à saúde. E aqui, com a maioria da plateia, acho que formada por alunos, vão me ajudar aqui. Em seguida, ela não traz já na Constituição a saúde como um dever do Estado, um dever amplo, geral e restrito. Prevê que existe o direito à saúde que será efetivado pelo Estado na forma da lei. Isso é uma norma constitucional de eficácia, vocês lembram, não? Limitada. É limitada. Por quê? Porque depende de regulamentação por lei infraconstitucional para ser efetivada. Ou seja, garantiu o direito na Constituição, mas traz a previsão de que esse direito será efetivado na forma da lei. Isso facilitaria muito o nosso trabalho no Brasil. Na Itália, também, a Constituição italiana reconhece a saúde como um direito individual e coletivo, mas garante o tratamento gratuito apenas para os necessitados. Então, também traz uma restrição que nós não temos aqui no Brasil. Existe o direito à saúde como um direito individual e coletivo, mas ele não é garantido de forma ampla e restrita. No Chile, também de forma parecida com a Constituição da Espanha, deixa a proteção à saúde a ser regulamentada por lei e ainda a lei pode estabelecer contribuições obrigatórias para se dar acesso ao direito à saúde. Então, vai um pouco além da Espanha, porque deixa para regulamentação legal e permite já expressamente na Constituição que a lei pode criar um sistema contributivo. Nos Estados Unidos, a gente consegue retirar esse fundamento de forma genérica do preâmbulo da Constituição, que determina a promoção do bem-estar comum. Eu ia tratar, acabei tirando material, o Obamacare, porque ele foi praticamente extinto agora, recentemente, mas ainda assim o Obamacare, que foi
foi criado por uma lei aí que não durou nem 10 anos, ele previa uma contribuição obrigatória e não garantia também a saúde de forma ampla e restrita. Era para determinadas pessoas, com base na renda, e um custeio parcial pelo Estado. Então, exigia contribuição e não dava como contrapartida uma efetivação ampla e restrita, mas uma efetivação parcial pelo Estado e, é claro, respeitando a reserva do possível. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos da ONU também faz a ressalva da reserva do possível, de que os direitos sociais devem ser efetivados de acordo com os recursos disponíveis. E, por último, a África do Sul, que eu quero me deter um pouco mais, porque a Constituição da África do Sul é um modelo, nesse ponto, deveria ser um modelo até para todos os países, mas é considerado exemplar, porque, ao tratar dos direitos sociais, principalmente dos direitos que submetem à à efetivação por meio de política pública pelo Estado, já ressaltando a reserva do possível, ou seja, os direitos vão ser efetivados pelo poder público por meio de leis e outras medidas razoáveis, ou seja, na medida do possível. Isso abrange direito ao meio ambiente, propriedade, habitação, educação, informação e também a saúde. E aqui eu quero rapidamente tratar 3 casos decididos pela Corte Constitucional Sul-Africana que envolve a efetivação do direito à saúde, que a Constituição prevê que ele deve ser efetivado na medida do possível e de forma progressiva, ou seja, o Estado não consegue, como também foi colocado agora, não lembro se foi o Dr. Rodrigo comentou, se foi o conselheiro Arnaldo hoje de manhã, que um remédio, um tratamento, ele não vai produzir efeito de um dia para o outro. Não vai ser, vou começar o tratamento hoje à noite, amanhã eu já vou estar curado, já não vou ter mais nenhum sintoma da doença. As leis também, a decisão judicial também, não resolve o problema da noite para o dia. Então, a Constituição da África do Sul reconhece que a efetivação dos direitos sociais deve ser feita de forma progressiva pelo Estado. Porque não é de um dia para o outro que a gente vai resolver o problema da saúde, da habitação ou da proteção do meio ambiente. O primeiro caso que eu quero destacar é esse que envolve uma senhora chamada Ruth Bottom. Ela e com sua família e com outras famílias viviam em áreas invadidas e áreas sujeitas a alagamento. Então, essas famílias viviam como nômades, porque se fixavam no terreno até que o terreno alagava e eles perdiam tudo e eram obrigados a procurar outro lugar para morar. E eles já estavam há algum tempo conseguindo se fixar numa região, e todo ano, quando era a época de alagamento, eles saíam temporariamente, iam para outro terreno e depois voltavam. Só que num belo ano, quando eles voltaram para esse lugar, outras famílias já tinham invadido. E essas famílias que pertenciam ao grupo dessa senhora já estavam inscritos há muitos anos em programas de habitação do governo sul-africano, mas passados vários anos nunca tiveram acesso à moradia. E a discussão chegou na Corte Constitucional Sul-Africana com a seguinte questão, o Estado tem um dever mínimo de efetivar os direitos sociais? E o que se decidiu foi o seguinte: primeiro, todo o Estado, e inclusive o Judiciário, evidentemente, pode interferir na análise dessas escolhas trágicas e da efetividade dos direitos sociais. E como a Constituição prevê a efetivação progressiva, o Judiciário só pode interferir quando há uma ausência de efetivação da política pública, que foi o que ocorreu no caso. As famílias estavam há muitos anos aguardando o acesso público a uma moradia, seja com subsídios para auxílio a financiamento ou com a colocação em alguma forma de moradia pública, e o Estado nada tinha feito para garantir o direito à moradia a essas pessoas. Então, aí, nesse caso, a Corte Constitucional decidiu que ela tinha, sim,
como pedir ao judiciário a efetivação do seu direito à moradia, o judiciário poderia condenar o Estado a, num determinado prazo, assegurar moradia para essas pessoas e, ao mesmo tempo, não só resolvendo o caso, já determinou que a administração pública elaborasse um plano de efetivação progressiva do direito constitucional à moradia a toda a população. O segundo caso, é um caso mais trágico, envolve um senhor chamado Sobra Money, e aí, como o nome indica, ele tinha dinheiro sobrando e custeava o seu próprio tratamento. Ele tinha uma doença renal grave e, aliado a isso, ele tinha problemas cardíacos e outras doenças que o impediam de ser enquadrado na fila para se fazer um transplante de rins. E ele fazia todo o seu tratamento em hemodiálise no sistema privado de saúde. Só que, é claro, um dia o dinheiro acabou. E ele foi buscar o sistema público. O sistema público de saúde do país, na realização de hemodiálise, tinha um critério eletivo de que só permitia o acesso à hemodiálise, a tratamento gratuito de pessoas elegíveis para a realização de transplante, ou seja, que tinha uma perspectiva de voltar a ter uma vida normal, ou pelo menos que não tivesse uma perspectiva de que o tratamento seria paliativo e que em um período curto de tempo elas morreriam. E o que era o caso dele, né? Porque pela quantidade de doenças que ele tinha, ele não se enquadrava nos requisitos públicos previstos para a realização da hemodiálise no sistema público de saúde. E aqui a discussão foi: a administração pública pode fazer isso? Pode fixar requisitos para o acesso à saúde de algumas pessoas, e aí com isso tirando, né, esse direito de acesso a outras? E nesse caso a Corte Constitucional decidiu que sim. Por quê? Primeiro, de novo, a reserva do possível. O orçamento é limitado. Se eu tenho orçamento X para tratar pessoas com essa mesma doença, eu tenho que estabelecer critérios para selecionar que pessoas terão acesso a esse tratamento. E aqui foi um critério objetivo de selecionar pessoas que pudessem ser submetidas a transplante durante ou após esse tratamento e pudessem voltar a ter uma vida normal. E aqui, nesse caso, ele não tinha e, infelizmente, ele acabou falecendo logo depois da decisão da Corte Constitucional. O último caso envolve uma campanha pública de tratamento contra o HIV. Na África do Sul, agora não lembro se é o país que tem um dos maiores índices de HIV no mundo, e o governo se preocupou em fazer um tratamento específico para gestantes, para evitar que elas transmitissem o vírus a seus filhos. E como isso foi feito? O governo selecionou as regiões em que havia o maior número de pessoas contaminadas com HIV e começou a fornecer, agora não vou lembrar o nome do medicamento, mas começou a fornecer e dar o acompanhamento específico apenas nessas regiões. E aí isso também foi levado ao judiciário. Por quê? Será que é possível que, ao fazer essa escolha trágica, o tratamento não seja concedido de forma ampla em todo o território do país? Eu posso, como gestor público, selecionar determinadas regiões que são mais afetadas pela doença para ter acesso ao tratamento público? E aqui, nesse caso, a Corte Constitucional entendeu que não. Qualquer política pública elaborada no país precisa buscar, da mesma forma que no Brasil, ser universal e integral. Eu não posso criar uma política que vai atender só determinadas pessoas de uma ou algumas regiões. Eu até posso fazer isso no início, desde que isso faça parte de uma política progressiva de saúde que busque atender a população de todo o território nacional. Como isso não foi feito no caso, o tribunal decidiu que isso era inconstitucional. E agora vamos, para terminar, chegar no Brasil.
Antes de falar no Brasil, eu não esqueci, a organização me avisou que debaixo das cadeiras tem 2 vales livros. Então, se vocês quiserem olhar agora, um pouco depois, né? E depois, se não me engano, pega o livro lá embaixo, né? Mas foram colocados vales livros embaixo das cadeiras. Eu espero que seja a cadeira ocupada por alguém. São 2, né? Já acharam os 2? Estão aqui. Já acharam os 2, tá? Pessoal, já encontraram os 2, tá? Parabéns às sortudas, acho que depois retira lá embaixo, tá? Mas vamos terminar aqui, tá? Não, são só 2, não tem mais, tá? Tem mais? Ah, então foi mais, né? Então tem mais, tá? Então tinha mais. Tá. Então, para encerrar aqui, tá? Vamos voltando para o Brasil. A nossa Constituição, né, como eu já tinha falado e como nós vimos hoje durante o dia, ela prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas eu sempre brinco, é direito de todos e dever do Estado, vírgula, né? O artigo não acaba aí. Né? Muitos chegam aí e param. Né? É direito de todos, dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas. Ou seja, o artigo 196 já permite a leitura que eu faço de que nós temos 2 aspectos aqui. Né? Primeiro, o aspecto econômico. Eu não posso prometer garantir um direito a todos se eu não tenho meios suficientes para garantir a efetivação desse direito a todos. Então, aqui nós temos a limitação da reserva do possível. E segundo, o aspecto político, que aqui é o aspecto das escolhas trágicas. É o executivo, em parte o legislativo, mas o legislativo já fez a regulamentação do Sistema Único de Saúde e deixou ao executivo a atribuição de realizar politicamente as escolhas, ou seja, que remédio nós vamos fornecer, que tipo de cirurgia nós vamos oferecer de graça, onde serão feitos postos de saúde, quantas ambulâncias serão disponibilizadas para cada município. Né? Isso tudo pode sim ser extraído do artigo 196 da Constituição. Eu coloquei no material, depois então eu vou pedir para não sei se essa organização vai poder disponibilizar para todos ou não, né, mas como nós já encerramos, já estamos chegando, faltam 2 minutos para as 5h30, não vou conseguir vencer tudo aqui. No final do material, eu destaquei 7 precedentes relevantes do STF e do STJ sobre direito à saúde. Eu vou direto para um deles, que é uma decisão bem recente, ainda o acordo não foi publicado, acho que o Supremo decidiu há uns 2 meses no máximo, é o tema 262 da repercussão geral, em que reconheceu a legitimidade do Ministério Público para propor ações civis públicas de efetivação do direito à saúde. E lá em Lages, o Ministério Público Estadual era bastante atuante, não sei se continuou, porque eu fiquei lá até 2012. E isso era muito bom, porque, como eu disse, tratava de forma coletiva a efetivação desses direitos. Eu ingressava com uma ação civil pública para pedir que o município fornecesse fraldas geriátricas e, a partir dessa decisão, garantia que qualquer pessoa na mesma situação poderia já pleitear administrativamente o cumprimento dessa decisão. Então, foi muito importante essa decisão do STF, porque permite que esses direitos de natureza coletiva sejam protegidos coletivamente, né, e não por meio de 5, 6, 10 mil ações iguais sobre a mesma questão de direito. Né. E, por último, para terminar, outra decisão desse ano também, que é o tema 106 dos recursos repetitivos do STJ. Né. Isso também foi extremamente importante para o tratamento da saúde no judiciário, que é a definição de critérios para
o pedido judicial de fornecimento de medicamento ou de algum outro tratamento à saúde. O STJ definiu que qualquer pessoa que vá apresentar o seu pedido ao judiciário precisa instruí-lo com um relatório médico, né, não basta um atestado ou uma receita do medicamento. Um relatório do seu médico particular ou do médico do SUS, descrevendo por que o tratamento que o SUS oferece é ineficaz e por que razões o tratamento que ele sugere tem uma eficácia maior, melhor do que aquela que o SUS oferece. Né? Segundo, e aí é uma questão que vai gerar muita polêmica, como eu já falei, é a incapacidade financeira. Então, o STJ também teve essa interpretação que há anos eu venho insistindo de que o artigo 196, como todos os direitos sociais, eles não são obrigação, não são dever só do Estado, mas é um dever de toda a sociedade civil, inclusive da família. Né? Então, a gente não pode fazer que uma pessoa que tem condições de custear o seu tratamento peça isso ao SUS, porque está retirando o direito à saúde de outras pessoas que não têm condições de fazer esse custeio. Né? E aí, por último, importante, que resolveria muitos problemas, mas também sujeito a críticas, como foi colocado aqui pelo Dr. Felipe, que é a necessidade do registro da Anvisa. Né? Criando problemas, gostando ou não, são esses parâmetros que o STJ fixou, e daqui para frente, pelo menos até que o STF decida o tema 500, né, da sua repercussão geral, são esses critérios do tema 106 dos recursos repetitivos do STJ que nós teremos que observar no judiciário daqui para frente. Né? Então, com isso, eu encerro, agradeço novamente a organização e a atenção de todos. Obrigado.